porque a minha fórmula é padrão. Tantos UIs de vitamina D3. Aí eu falo assim, tem que ser tantos UIs de vitamina D3. Mas se ela tiver com problema de absorção? Então, de novo, vá para um profissional que você confie e peça a ele para medir vitaminas e minerais no organismo e alternativas de suplementação para complementar. Porque se você vai na via medicamentosa, é cada vez mais remédio, Adriana, e como você mesma está observando aí na sua prática, sem resposta. Sem resposta. Eu desejo muito que sua mãe melhore, viu? Mãe doente é muito triste. Carol, tem o M. Feijó que pergunta: Carol, já temos suplementação específica para as crianças? Na Merlin ainda não. E eu vou explicar para vocês por quê. Suplementação para criança precisa levar em consideração altura e peso. Então a gente tem que chegar numa formulação que permita fazer essa divisão por altura e peso, ou por idade. Então, criança é um momento assim da vida onde a suplementação personalizada é muito bem-vinda, porque até 7 anos é um tipo de suplemento, a partir de 8 já é outro. Até 12 é uma dosagem, a partir de 13 é 8. É outra, desculpa. Então, hoje eu só tenho suplementação para atender a partir dos 18 anos, mas a gente está pesquisando que tipo de formulações que a gente pode ter. Tem uma reflexão da Tânia 999, a Tânia querida. A maioria dos brasileiros não tem situação financeira de comprar suprimentos vitamínicos. Infelizmente, a maioria trabalha muito e ganha pouco, que mal dá para sustentar a família. Lamentável. Tânia tem toda a razão. Suplementação precisa. E aí está aí uma outra engenharia muito estratégica do governo oculto, na minha opinião. Porque suplementação é um negócio caro. O custo é caro. O custo é caro. É impressionante, assim, é muito difícil fechar a conta, inclusive, da Merlin aqui. Porque o princípio ativo é um princípio ativo caro. Mas, na contrapartida, eu costumo conversar muito, às vezes, com os clientes que trazem esse tipo de demanda para a gente, e eu falo assim, olha, começa por um. Ó, vou dar um exemplo prático para vocês. Cloreto de magnésio PA, ele é um dos suplementos de base com melhor custo-benefício. Bom, o que eu estou chamando de melhor custo-benefício? Em torno de R$35 aqui no Brasil. Para você tomar por 30 a 60 dias, aí vai depender da marca, você consegue encontrar até em farmácia, então ele é bastante acessível, você não precisa pedir pela internet, né, por causa da questão da taxa dos correios, e ele já traz uma melhora para a gente. Por quê? O magnésio ele é responsável por mais de 300 reações metabólicas no nosso organismo, Jorge. Então, de insônia, a TPM, a indisposição, a fluxo sanguíneo muito irregular, a digestão muito ruim, o magnésio, a utilização sistemática de magnésio já começa a melhorar. Olha que mágico que é isso. De um suplemento que custa em torno de R$35 por mês. Gente, R$35 por mês, gente, é um sanduíche que você vai comer. É um sanduíche que você vai comer. Então, é claro que a gente vai ter uma porção de brasileiros, tá? Eu não quero ser feliz nem desconsiderar o que você está falando, porque o que você está falando é muito verdade. Mas para aquela camada de pessoas que conseguem investir pelo menos R$30, R$35 todo mês, já é um suplemento que pode fazer uma diferença gigante na jornada dela, para começar. Para começar. E isso é muito importante. Existe um exame, por exemplo, que mede desbiose intestinal, né, que nos ajuda a ver como é que é o nível de absorção dos alimentos no nosso organismo, que é o exame cropológico. Eu não sei se ainda é feito assim, mas até bem pouco tempo atrás esse exame era feito pelo SUS. Então, custo zero. Não custo zero, porque a gente paga impostos bem caros no nosso país. Mas você não precisa desembolsar nenhum dinheiro na hora de fazer. Então, esse tipo de manejo, esse tipo de alternativa pode trazer um primeiro passo para as pessoas. Pode trazer um primeiro passo para as pessoas. A Sabine, olha o que a Sabine falou de você aí, ó. A Carol deveria mais vezes contar essas lembranças dela. É muito gostoso escutar ela quando ela conta assim. Obrigada, Sabine. Obrigada. A gente nunca. É legal, né? Porque eu nunca tenho oportunidade de contar essas histórias, né? Geralmente eu tô, como o George, mais escutando. Então eu agradeço mais uma vez, George, pela oportunidade de vir aqui contar. Aqui, ó. Quero trocar as panelas
da casa pelas panelas, mas está difícil. Nossa, Luci, Aqui deixa é eu te contar um negócio. Eu estava na mesma situação. Eu passei quase um ano organizando para poder começar a comprar minhas primeiras panelas de cerâmica. Porque o teflon, o alumínio, gente, isso não é lenda urbana. Eles realmente intoxicam. Isso é uma coisa que eu posso falar de praxe, porque eu fiz as medições de metais pesados no meu organismo e a taxa de alumínio é alta. Então eu comecei a organizar a minha vida para ir comprando panelas de cerâmica. Dizem que as panelas de cerâmicas de aço cirúrgico são as mais seguras para a gente utilizar. As panelas de pedra, como as panelas de ferro, elas têm as questões de. Você precisa. É uma camada de óleo que você passa para poder realmente não liberar nada em excesso no nosso organismo, sabe? Então é uma alternativa, mas elas são de um trato mais complicado, de uma dinâmica interna em casa mais complicada, além de serem muito pesadas. Mas a melhor alternativa que eu achei foi a de cerâmica. Chegou hoje, inclusive, Jorge. Estava agora há pouco, antes de entrar na live, falando, minha panela, minha panela, minha panela. Coisas da vida de adulto, né? Então, sugiro fortemente que vocês pesquisem sobre panelas de aço cirúrgico e as panelas de cerâmica. As de aço cirúrgico são muito caras, são as que têm custo mais alto. As de cerâmica, elas estão se popularizando, então de vez em quando saem umas promoções assim que dá para organizar. A gente vai comprando uma panelinha por vez e a gente começa a organizar no nosso orçamento. Ah, a Luci está até confirmando, ó, que tem que passar óleo na pedra. É isso mesmo, Luci? Isso. Isso mesmo. A Patrícia. Feliz ideia de trazer a Carol, né? Mas eu não fiz sozinho. Os créditos são para minha amada. Ah, pois é. Obrigada mais uma vez, inclusive, a sua amada, aí, por ter lembrado, por ter viabilizado esse encontro. Foi tão importante para mim estar aqui com vocês e a sua audiência ela é muito generosa. As mensagens são muito generosas, mais do que eu mereço. A Lourdes, boa tarde, vamos fazer a diferença, ajudar a acordar outras pessoas, é sempre olhar dentro de nós. Muito bem, Carol, 1h37 de live. Eu sei que a gente pode ficar o dia todo. Então, o que a gente vai fazer? Foi só uma live de aquecimento, Carol, hoje. Ela não sabia, pessoal, não sabia. Então, a live de aquecimento com a Carol, parte 1. Vamos fazer uma parte 2, Carol? Vamos sim. Recolhe com o teu pessoal as dúvidas que eles têm, os temas que eles gostariam, que aí a gente faz uma live assim, bem sincronizada aí com as informações que a sua audiência estiver buscando. Vai ser um prazer. Bem. Um assunto aqui que interessa muito, principalmente a parte feminina do canal, é sobre as Amazonas. Opa! Nossa, esse tema é bala. As Amazonas, as deusas. Maria Madalena. Muito legal esse tema. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar. As Amazonas, inclusive, é um tema que eu estou tentando trazer para a TVCH, ainda não consegui fechar a pessoa, assim. Então, eu estou com o nome de umas pessoas. Eu estou com o nome de umas pessoas aí, que elas sabem. Vamos fazer uma conspiração. Tem, por exemplo, a Janine. A Janine está fazendo esses estudos aí, mas tem outras pessoas. Pessoal, faz de conta que eu não falei o nome da Janine aqui, a querida lá do Cássio. A gente poderia fazer uma festa justamente com esse pessoal todo que está fazendo essas pesquisas sobre as Amazonas e Maria Madalena, as deusas. Lembrei agora, tem também a Fernanda Lima, claro. Tanto tempo, Fernanda, demora tempão que eu tô querendo te achar, moça. Então, já poderia ser uma boa. Que aí a gente resolve aqui no canal para ajudar a gente, esse pobre canalzinho aqui, com esse assunto das Amazonas, porque a mulherada está bem ansiosa para ter acesso a mais informações e esclarecer alguns pontos
relacionados, principalmente, a pesquisa e informações que foram passadas por Dáquila. Uhum. Então, Bola aí que eu organizo e vou estar com vocês. Beleza, maravilha. Só organizar. Amazonas aí é da antiga aqui do canal, é uma dinossauro aqui. Eu acho que a Amazonas foi até uma das pessoas que ajudou a fundar a Ratanabá na época. A Amazonas é uma das motivadoras para justamente a gente tocar nesse assunto aqui. Faz 2 anos que a Amazonas estava falando, bora, George, vamos embora, chama a mulherada. Eu acho que a Amazonas deve gostar muito do assunto Amazonas, pelo nome do perfil e pela foto dela. A Amazonas faz um trabalho bonito que está bombando lá no TikTok já faz um tempo já. A Amazonas trabalha lá no TikTok. Muito legal, muito legal. Então é só vocês organizarem, falarem o tema. Eu estou acompanhando aqui a Patrícia falando que gostaria de fazer uma live só sobre suplementação. Só vocês me dizerem que eu me organizo e vai ser um prazer voltar ao seu canal, Jorge. Maravilha, então. Foi um grande prazer, Carol. Estou feliz. Foi bem da forma que eu tinha imaginado o nosso encontro aqui. Estou feliz de poder expressar isso aqui na live. E a porta aqui da casa está sempre aberta para você. E eu vou ter que parar de ler o chat aqui, senão o pessoal não vai deixar a gente embora, tá? Porque vocês sabem como é que eles são. E pode deixar suas considerações finais, senhora Carol Marques, da TV CH. Bom, quero primeiro agradecer, Jorge, a oportunidade de estar aqui conversando e trazendo um pouco da minha visão, né? É uma hora que eu descolo um pouco da TVCH, descolo um pouco da Merlin, descolo um pouco do papel de entrevistadora para trazer um pouco da Carol mesmo. Então, não é sempre que eu tenho a oportunidade de fazer esse exercício, então muito obrigada por isso. Muito obrigada ao canal que me recebeu tão bem. Muito obrigada às pessoas que estão no chat, as mensagens que vocês deixam, as coisas que vocês falam. Às vezes a gente acha que, eu estou colocando, a pessoa nem vê isso, dá uma força pra gente aqui. Dá uma força pra gente aqui, que vocês não podem imaginar. Então, assim, muito, muito obrigada do fundo do meu coração pelas coisas que vocês colocaram aqui hoje. Vocês não fazem ideia do quanto isso fortalece a gente, o quanto isso fortalece a caminhada da gente. Deixo o espaço aberto quando o que eu faço, o que eu sei for útil para o canal do George, vai ser sempre um prazer voltar, e acho essa iniciativa de propagação excelente. Toda vez que eu descubro um trabalho como que o Jorge está fazendo, isso dá um ânimo para a gente, porque a gente fala assim, bom, a sementinha que a gente plantou lá atrás frutificou em tantas frentes, que isso, em última instância, vai criar uma massa crítica nas pessoas de agora e das próximas gerações, para que elas utilizem essa premissa do busque conhecimento na sua totalidade, não só como uma frase bonita, mas na sua totalidade, na sua força, na sua potência, e que elas entendam que esse conhecimento, ele passa pelo autoconhecimento também. É isso. Muito, muito, muito obrigada mesmo.